CBN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 1h. 13 horas em ponto. Terça-feira, você já sabe que terça-feira aqui é o dia da Bicho de Patas. Doutora Alessandra Nogueira já está aqui comigo. E o assunto de hoje, para você que tem seu pet, seu cãozinho, seu gato, olha, check-ups regulares. Aprenda como isso pode impactar a vida do seu pet. Estamos ao vivo também pelo nosso canal no YouTube, o NN Play, com novidades aí, novidades do nosso cenário, aí você pode acompanhar. Tá muito bacana. Claro que sempre à frente, sempre a 1000 passos à frente da concorrência, né? Então dá para entender e dá para ver que tecnologia, claro, você sempre teve e claro, você sempre vai ter por aqui. Doutora Alessandra, boa tarde, seja bem-vinda, pós-feriado aí. E a importância dos check-ups regulares com os nossos bichinhos, de 4 patas que são alados. Deus nos deu eles sem asas, alguns sem asas, né? Mas para a gente cuidar bem deles, por que é tão importante, né? A gente fazer o check-up, como também é importante nós. Como é que tá o seu check-up, meu filho? Né? Quanto tempo que você não faz um hemograma, um exame baratinho que diz tanta coisa? Você pode fazer lá no Lacel, né? Como é que você tá? Você passa o ano, é daqueles que passam o ano todinho entrando, você fica aquele negócio assim, né? Tem gente, doutora, que diz assim, não quero descobrir doença. Olha, um conselho para você que tem o seu pet, um conselho para você, humano. Se você não arrumar tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar para cuidar da doença. É fato, tá certo? Se você prevenir, doutor, eu vou dizer um negócio, sou meio neurótico para determinadas coisas, sabe? Quando tem algum probleminha, eu posso me lascar todinho, como diz a gente aqui, mas eu parto para cima para tentar resolver. Entendeu? Pode ser o quê? Pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser psiquiátrico, tá? A gente não tá nem aí. Eu quero resolver o problema. Porque se você ficar em casa chorando, não vai resolver, não. Setembro Amarelo, se ligue, fale, converse, diga para as pessoas, tá? Não engula sozinho, não. Coloque para fora. E tem que ser assim. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André, boa tarde a todos. E um parêntese, André, realmente o estúdio ficou muito lindo, né? Eu não falei semana passada, mas tá um ar assim, diferente, tá muito legal, muito bonito mesmo. Parabéns à equipe, né, novamente. E quando a gente fala em check-ups, né, a gente inclui não só esses exames de sangue, né? A gente inclui não só a ida ao veterinário, né? A conversa que a gente tem no consultório. Então a gente inclui muita coisa, né? Então um check-up, quando a gente fala na palavra check-up regular, é o que André exatamente diz, é a prevenção. E a prevenção sempre vai sair mais barato, não tenha dúvida. Se você não fizer essa prevenção, você vai terminar pagando um custo alto, né? Que a gente fala de valores financeiros, mas a gente fala muito mais de valores de vida, né, de valores que a gente não tem preço, né, um valor desse. Então é importante que a gente consiga adaptar isso a uma rotina frequente, né, de idas ao médico, seja um médico veterinário com os nossos pacientes, pets, animaizinhos, seja nossas consultas frequentes ao médico humano, né? Então a gente precisa estar consciente de que isso vai fazer toda a diferença na vida desse animalzinho e na nossa vida também. Perfeito. Doutora, o importante também é a gente não ficar esperando pelos sinais, não é? Por quê? Isso vale tudo que eu estou falando aqui hoje, gente. A gente tem um programa aqui, né? Todo dia, toda terça-feira, um programa dedicado à saúde animal pela Bicho de Patas, mas isso vale para você, né? Se você sentir uma pontadinha no dente, por exemplo, rapaz, vai resolver. Porque não espere o sinal. De repente você está ali com uma cárie do tamanho do mundo se desenvolvendo. E quanto mais tempo você passar para resolver, mais dispendioso vai ser para você. E a gente está falando sim de valores monetários, mas sobretudo da sua saúde. Imagina da saúde do seu pet. Ah, meu pet não tem nada não, ele é bom, ele é saudável, está tudo certo com ele.
Se acontecer alguma coisa, eu levo ele no veterinário. Doutora, não deve ser assim, a gente não deve esperar os sinais, né? Não deve esperar os sinais. Na verdade, é a pontinha, né? Quando a gente está vendo os sinais, é aquela pontinha do famoso iceberg, né? O problema está todo lá dentro, né? É comum nós atendermos paciente, é comum, eu falo entre 0 a 10, 8 dos nossos pacientes atendidos são aqueles pacientes que já vêm apresentando um sinal, uma complicação. É aquele paciente que já vem para os procedimentos cirúrgicos de emergência. Então, é aquele mesmo paciente que vem para nós debilitado, né? E existem vários relatos, a gente pode falar aqui ao longo do programa, nesse comportamento de, às vezes, um vômito, né, um cansaço, a gente deixar passar, né? Fazer uma vitamina, faz um complexo vitamínico e nós vamos mascarar aquele real resultado desse paciente, né? Então, não espere que esse sintoma, porque de uma coisa eu afirmo 100% de certeza. Se esse paciente chegou para mim com vômito, né? Se esse paciente chegou para mim com uma diarreia, esse paciente já tem alguma coisa ali grave que a gente precisa resolver. Então, seja um aspecto viral, seja um aspecto parasitário e tantos outros que a gente pode ver mais adiante, mas vai sempre existir um problema grande por trás daquele simples vômito. Uhum. Doutora, eu estava recebendo aqui informações de Portugal. O Brasil está em chamas, né? O Brasil está pegando fogo. Em vários estados aí, as queimadas. Alagoas é um estado tão abençoado que nós não teremos essa poluição do ar que estamos vendo aí nos estados do sul e sudeste e do centro-oeste também. Tem vidas se perdendo naquelas queimadas, né? Muitas vidas. Vida animal se perdendo ali. Eu comecei a assistir um vídeo hoje e não tenho coragem de ver atrocidades nem com seres humanos e nem com animais. E aí eu não segui com o vídeo. A pessoa estava narrando lá e eu falei, eu não consigo ver isso, eu vou pular essa parte. Mas uma cidade de Portugal chamada Aveiro está em chamas, como São Paulo está em chamas, como Brasília está em chamas e outras cidades também. Por que eu estou falando isso, doutora? Porque nós estamos enfrentando um calor que é fora da curva. Esse calor é fora da curva. É algo que nunca foi visto antes. Quem tem energia solar, por exemplo, sabe do que eu estou falando. O mês de agosto foi o melhor mês de geração de energia para quem tem energia solar, pelo menos para mim. Foi assim. Setembro tá seguindo, tô com um negócio aberto aqui, ó, doutora, tá vendo aqui o gráfico? Tô sim. Ó, se eu colocar aqui, isso aqui é os dias, se eu colocar aqui no ano, nós estamos aqui, e nós estamos na metade do mês. Faltam 14 dias para acabar o mês, é 30 de setembro, né? Faltam 13 dias para acabar o mês de setembro. Com certeza vai bater todos os recordes. E por que isso? Porque é a temperatura. A minha pergunta, doutora, né? Que a gente fala assim, não é somente dar comida e água, mas é observar os sinais que podem vir acompanhados dessa mudança drástica de temperatura. Verdade. Decorrente dessa mudança drástica, a gente também tem algumas percepções, alguns sinais que os animaizinhos têm que impactam diretamente na saúde dele. Então, né, observar que ele precisa climatizar ele melhor, no sentido de precisar dar um banho em dias necessários, será necessário. Às vezes, o que é rotina? Um banho por semana, mas observamos que hoje, por exemplo, está muito quente. Vamos refrescá-lo. A gente tem vários artifícios aí, de água sempre gelada, de hidratação das patinhas. E a hidratação, juntamente com a limpeza, né, das vias aéreas superiores, que é a região do nariz, né, desobstruindo isso. Graças a Deus aqui no nossa cidade em específico, a gente não está tendo grandes problemas, né, mas como o André bem falou, nós temos altas temperaturas. Então, a gente já vem falando aqui sobre prevenções há muito tempo, cuidado ao passear com determinados horários do dia. A gente estava no verão, no inverno, até bem interessante, com climas amenos, mas agora a gente já está começando a observar essa temperatura mais elevada. Então, cuidado nos passeios, hidratação do seu pet sempre, né, hidratação dos coxins também, que é uma parte que a gente deixa um pouco descuidado, mas que ressecam, que racham, que entra bactérias também. Então, todos esses cuidados paliativos a gente consegue ter
E às vezes a custo, né, bem baixo, é só observação mesmo. Então, observou um cansaço excessivo, uma salivação excessiva, aquela língua que fica para fora por um período mais longo, tudo isso é indicativo de que seu cão está sofrendo com esse calor. Tá. Doutora, como o acompanhamento preventivo pode evitar problemas graves nos nossos pets? Olha, muito boa essa pergunta, porque ela vai envolver muita coisa, sabe, André? Ela envolve... quando a gente fala em check-up, a gente tende a pensar em sanguíneo, né? Em avaliações de sangue. Mas o check-up, ele vai muito além disso, né? Quando o paciente, ele chega na clínica, ele vai chegar ali com um diagnóstico X, mas às vezes, né, na verdade, uma reclamação do tutor falando de uma coisa, quando a gente faz esse check-up, essa avaliação física nele, clínica, a gente já começa a observar outras coisas. Então, olhe como é importante esse acompanhamento de check-ups rotineiro, com consultas rotineiras. No check-up vai incluir também, às vezes, algumas avaliações urinárias, né, alguns de fezes também, coleta de fezes, os exames de ultrassonografia. Então, todos esses exames que vão ser como preventivo, eles vão se incluir no check-up. Agora, o que vai fazer em cada momento é isso que cada paciente requer de uma forma, de uma maneira, né? Mas, no geral, um check-up regular, ele descobre muita coisa que a gente não estaria nem vendo. Uhum. Perfeito. Doutora, tem outra coisa, você falou de hidratação, né, dos coxins e tal, e eu fico pensando o seguinte, a gente pensa, né, no tempo que a gente era criança, eu pelo menos, né, a gente via um cão, por exemplo, que era criado numa casa, e a coisinha da água dele ficava ali o dia todo, né? Ficava o dia todo, a gente não se percebia daquilo porque a gente era criança, as nossas preocupações eram outras. Mas um bom tutor, né, doutora? Quem ama o seu pet, ele tá ali e tem que prestar atenção como é que ele tá urinando, como é que o seu pet está fazendo xixi, né? Como é que ele tá fazendo o 2, porque tem gente almoçando aqui, não vou falar, né? Como é que ele tá fazendo o 2, se ele tá tomando água com regularidade, porque nesse tempo tem que tomar. Até eu que não tomo muito, tô tomando agora, né? Eu não consigo almoçar, doutora, sem líquido. É um problema sério, e não é para almoçar com líquido, não. 40 minutos antes ou 40 minutos depois. Eu vou tentar. E eu gosto muito de polpa de fruta, né? Só que é água, entende? Eu preciso melhorar a minha ingesta de água. O que é que eu fiz? Eu acabei com a polpa de fruta. Então estou tomando água, porque eu não tomo muita água, então agora eu tenho que tomar água no almoço. Um bom tutor, doutor, ele presta atenção nesses sinais, no 1 e no 2 do seu pet, leia-se aí cães e gatos, que são os animais domésticos que a gente tem mais com frequência em casa? Sim, é importantíssimo. Essa observação com o consumo de água, e água é fundamental para nós. Tantos estudos estão sendo descobertos, aí tem internet e redes sociais que nos falam diariamente sobre a importância do consumo de água, e eu também, nossa família também, na verdade, até meu pequenininho de 9 anos mudou completamente esse hábito, né, de consumir mais água. E os animais vêm também junto. Eu não posso ver a vasilha de água na minha casa que eu já consigo mudar. Então, olha só, um hábito que mudou da minha família, consequentemente os animais também recebem essa mudança desse hábito. Então, quando eu vejo lá a água que já está um pouquinho parada, já esquentou, assim que eu tenho oportunidade, eu troco essa água desse animalzinho. Ela vai ser fundamental para muita coisa, né? A ingestão de água é importantíssima. Então, observar o volume de urina que esses pacientes que esses animaizinhos estão excretando. O volume de fezes também. Se é ressecada, que tem muita gente almoçando, né, André? Mas a gente precisa falar sobre o assunto. Se é um pouco mais ressecada ou se é mole, né, demais. Então, assim, observe as excretas dos animais, que elas também dizem muita coisa. E ao longo do tempo, se isso for permanecendo, isso vai ser um problema grave a ser resolvido. Então, faça essa prevenção antes, que a prevenção, ela salva vidas. Perfeito. Vamos lá, então, aqui, doutora. Se o seu pet está realmente saudável, vamos descobrir a importância dos check-ups regulares. Falar da saúde oculta e a detecção precoce de doenças. Exatamente. Quando a gente está falando nesse sentido do que o check-up regular, mesmo quando o paciente não esteja apresentando um sinal clínico, né? A gente costuma ver que, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, claro. Um paciente que chega com uma lesão de pele, uma coisa, entre aspas, insignificante, que não vai impactar a vida dele, tá? Então, nós, na rotina, a gente precisa pedir um exame de sangue para verificar se
esse nódulo ou esse problema de pele tem ligação com aquilo que está apresentando. Então, quando a gente faz esse exame, é incrível. Na maioria, entre 0 a 10% dos animais, entre 6% e 8% ele apresentam mudança significativa que não tinham nada a ver com aquela lesão de pele. Então, olha como é importante essa detecção precoce de doenças. Então, a gente pode tratar ela com rapidez. Às vezes, olha só, um paciente está com as plaquetas baixas e o tutor nunca observou nada. E realmente, o PET, tem cães que são mais resistentes que outros, a gente chama. Tem uns que têm maior resistência que outros. Então, às vezes, chega em plaquetas, sei lá, o mínimo é 200 mil, mas chegou aí com 120 mil, 150 mil de plaquetas. O PET não deu sinal nenhum. Né? Mas esse animal ele vai adoecer. Então nós conseguimos detectar isso numa consulta de rotina frequente, né? Olha a importância de fazer essas consultas regulares. Então a gente acha uma coisa que está no início e que a gente vai poder tratar muito mais rápido e a chance dele não desenvolver nenhuma sequela também é maior. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para a doutora Bruna Vasconcelos, que ela diz assim, como diz, é melhor prevenir do que remediar. E é mesmo, né? Verdade. Tem um amigo aqui que diz o seguinte, um abraço, amigo, o Barros Design, lá de Boca da Mata, um programa com profissionais competentes que esclarece ao povo. Muito boa explicação pela doutora. Me chamo Jô e minha mãe Gedilza com o rádio na cozinha, Boca da Mata ligada. Que bom, pessoal. Terra linda, um acesso lindo que tem de Boca da Mata ali pela L200, pela L101, né? 101. Eu acredito que é a L101, se vai ali de São Miguel... BR-101, a L101 não, é BR-101, né? Quando você vai entrando ali em Boca da Mata, tem se o Marco Aurélio conseguir pegar essa imagem, tem um túnel feito de árvores, doutora, coisa linda. Lindo, agora sim, agora me situei, verdade. E é uma cidade bem acolhedora, pequena, de um povo muito legal, um povo muito acolhedor. Conheço Boca da Mata, um abraço a todos aí, os munícipes da cidade de Boca da Mata e da região aí da zona da Mata de Alagoas, tá bom? Atalaia, Cajueiro, Viçosa, Nadia, Maribondo, conhece tudo isso aí. Muito bacana. É verdade. É uma satisfação, né, André? Tão grande quando a gente consegue transmitir um pouquinho daquilo que a gente sabe para as pessoas que realmente querem ouvir, precisam ouvir. É muito gratificante. A gente só tem a agradecer realmente toda a população por esse momento. É verdade. Doutor, ainda, a melhor forma de prevenir surpresas com a saúde do seu pet. Como o check-up pode evitar, por exemplo, emergências inesperadas? Verdade. Quando a gente acha, por exemplo, o caso que eu te falei das plaquetas baixas, isso é muito comum acontecer. Então, o que é que causa uma plaqueta baixa, por exemplo? Eu falo muito de plaqueta baixa porque, assim, eu vou dizer a casuística é muito alta, devido às hemoparasitoses, né, que são doenças transmitidas por carrapatos, né? Então, uma plaqueta baixa, ela vai dar um sangramento, né? Sangramento pode ser por via nasal, por via retal, por qualquer via, por vômito. Então, é uma emergência veterinária. A gente não pode deixar que o pet chegue nessa situação. E para ele chegar, ele dá sinais, né? Como a gente já bem falou. Um exame de ultrassonografia, como já falamos aqui algumas vezes, ele detecta coisas e doenças e o paciente jamais mentira, ele não iria apresentar, né, nem tão cedo, mas com o exame precoce de ultrassonografia, nós conseguimos ver, né, quantos pacientes nós já pegamos com um tipo de tumor, né, ou mesmo uma obstrução, um processo obstrutivo, que não seria esse o caso específico da consulta. Então, olhe como a prevenção, esses exames preventivos, eles sempre são aliados de uma saúde, de um bem-estar, né, para que esses pacientes sempre fiquem bem, né, sempre tenham um tratamento preventivo, não um tratamento profilático, porque esse é ruim. Por que é ruim? Porque ele realmente debilita muito o paciente quando ele chega para a gente. Então, essa prevenção, ela vai ser fundamental, sempre. Perfeito. E antes da gente ir para o intervalo, a tranquilidade de um check-up pode trazer para você e o seu pet. Destacar aí a segurança e a paz de espírito que os check-ups podem proporcionar para nós, tutores. Quando eu falo em paz do espírito, é a consciência tranquila, né? Não concordam assim. Nossa consciência precisa estar muito tranquila e certa de que você agiu na hora certa
e que não deixou isso para depois, né, André? Isso a gente consegue impactar e consegue observar nos consultórios. Minhas colegas médicas veterinárias estão aí para me confirmar isso, né? Que infelizmente os tutores, assim, às vezes ficam muito sofridos, doloridos. Poxa, eu não observei isso antes, eu não vi isso antes. Então isso nos traz uma tranquilidade, uma paz muito grande quando a gente procurou uma ajuda e que essa ajuda foi num momento específico, que deu para tratar, que deu para cuidar, né? Ruim é quando chega esse paciente naquele estado muito, muito ruim, numa emergência, e é isso que impacta tanto as nossas vidas, e vou te dizer que médico veterinário sofre, né, e bastante, quanto a vida do seu tutor, é quem vai sofrer, e especialmente dos animais, que é o número 1 dessa chave, desse nosso conceito, né, de vida e de cuidado. É verdade. A dona Hilda mandou uma imagem aqui para nós, e ela colocou uma foto de um cão lindo e diz assim: eu sou uma vida e não uma coisa. É verdade. Sempre. Né? Sempre. Obrigado, dona Hilda. Um grande abraço. Um abraço também aqui para Ângela, que tá ouvindo a gente lá em Olivença. A Dilza, do sítio Ouricuri, em Atalaia. Né? A dona Marlene Leite, que não perde um Saúde em Foco, que está lá em Garanhuns. Povo todo ligado aqui, na mais potente do estado. A gente vai para o intervalo e na volta a gente continua falando com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Pata, sobre check-ups regulares. Como isso pode fazer bem para o seu pet e para nós tutores também. A gente volta já. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NM, com André Pepes. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Na Rádio NN com André Pepes. Muito bem, de volta então com o Saúde em Foco. Estou falando com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o assunto: check-ups regulares. Aprenda como isso pode impactar a vida do seu pet e a sua também. Doutora, a gente falava antes do intervalo aqui sobre diversas maneiras que a gente pode fazer para tentar amenizar ou até mesmo ter despesas desnecessárias com os nossos bichinhos, né? Então, aqui a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo e agora a gente vai perguntar: check-ups veterinários podem economizar dinheiro e evitar tratamentos caros?
Tá fechado lá. Aqui. Isso agora. Pronto, então, quando a gente fala em valor financeiro, a gente vai falar aqui um pouquinho agora de valor financeiro, porque isso impacta também diretamente, né, no bem-estar e na saúde dos nossos pets. A gente sabe que a prioridade é saúde, é bem-estar, mas eu entendo que a visão financeira, ela impacta diretamente, né? Às vezes o tutor diz, ele está tão bem, por que eu vou procurar uma consulta? Ou como o André mesmo disse, por que eu vou procurar a doença? Né? Mas eu te digo com certeza, essa procura, essa tentativa de diagnóstico, ela vai sair sempre muito mais barato, porque às vezes podemos corrigir uma pequena anemia, por exemplo, com um custo bem baixo. Podemos corrigir uma trombocitopenia, que é uma plaqueta baixa, com um custo bem baixo. Podemos também prevenir alterações hepáticas, assim como renais, e todos os procedimentos, todas as doenças que poderiam ser agudas, né, que vêm de forma muito rápida, nós poderíamos estar prevenindo e poderíamos economizar, falando de financeiramente, economizar nesse sentido. Então, por isso que é importante a gente trabalhar sempre com a prevenção. Vamos dar exemplo, uma vacinação, por exemplo, que a gente custa, vamos lá, no mercado hoje entre R$80 e R$100 uma vacina, e quando a gente consegue prevenir 10 doenças, por exemplo, 10 doenças virais e com a letalidade com a letalidade muito alta, com a chance de morte muito alta. Então, com a simples vacinação, poderíamos evitar muita coisa. Acontece com check-ups regulares, com exames regulares, consultas regulares. E quando eu falo em regular, é pelo menos 2 vezes ao ano, né? Com esse objetivo de tanto você dar bem-estar, quanto você ter tranquilidade mental, né? E economicamente falando também. Então, esse conjunto ele soma, né? Ele dá uma característica muito de confiança e de sossego para a nossa vida e principalmente para a vida dos nossos animaizinhos. Uhum. E outra coisa, né, doutora? Como eu falei antes, um exame, um hemograma já diz muito, ou já pode dizer muita coisa, né? Já pode falar muita coisa. Por que check-ups veterinários para evitar doenças silenciosas, doutora, no seu pet? A importância porque quando a gente fala em doenças silenciosas, são aquelas que aparentemente não têm sintomas, é como em nós humanos, né? Porque, nós temos fígado, eles também têm. Nós temos coração, eles também têm. Nós temos os rins, eles também têm. Geralmente, todas as medicações que nós humanos tomamos, eles também tomam, né? Então, por que é importante, doutora? Pode ter alguma coisa, pode ter um TGO, TGP, não sei se os marcadores são os mesmos da gente, né? Mas se tem pâncreas, como é que funciona isso? Porque algumas coisas dessas aí, por exemplo, doenças silenciosas nos humanos, por exemplo, fígado e pâncreas, você não sente nada, pelo menos no começo. Quando você vem sentir alguma coisa no fígado e no pâncreas, o negócio já está muito avançado. Você poderia ter detectado antes. Verdade, sim, eles têm fígado, pâncreas, né, toda a porção, sistema endócrino, né, todo o sistema renal complexo e completo, né, iguais. O que vão diferenciar são realmente os marcadores, as taxas entre o mínimo e o máximo, e onde isso é considerado normal ou anormal nos animais. Então eles sofrem sim com todas essas características. Quando é alteração em pâncreas, sabe, André, quando é alteração endócrina, né, tireoides, por exemplo, são silenciosos demais. Eles passam a vida inteira, às vezes, sem apresentar sintomas, e quando estes vêm com uma característica muito de malignidade, né, de letalidade. Então é por isso que é tão importante a gente sempre pensar que existe uma semelhança e uma diferença ao mesmo tempo, mas uma semelhança com as doenças humanas, né? As urgências são as mesmas, as necessidades são as mesmas, né? Mas, e outra coisa muito importante, o grande diferencial é no falar, né, André? Quando a gente sente aquele incômodo, aquela pontada no coração, quando a gente sente uma pontada nas vértebras, por exemplo, quando a gente já está velhinho e que a gente diz, eu não consigo nem andar, nem levantar, eles não estão falando. Então, quantas pontadas,
né, seu pet não já sentiu e ele não conseguiu falar? Quantas vezes ele já pediu ajuda, ele lhe olhou e você não entendeu? É aí que entra os check-ups. É aí que entra a regularidade dos exames para que seu pet, nem você, passe por essa angústia de entender, de saber ou não saber o que está acontecendo. É verdade. E o pior é que, assim, a gente ainda sabe falar, né? Eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de dente, eu tô com febre. Você tem como verificar se tá com febre, por exemplo? Eles não têm. Né? Eles não vão conseguir falar. E quando a gente fala em dor de cabeça, dor de dente, você imagine, né? Eu tenho pacientes que eu atendo, André, que eles passaram 10 anos da vida dele com dor de dente. 10 anos. Eles evitavam comer, ora comia, ora não comia quando passava a dorzinha de dente do bichinho, né? Aí ia lá e comia um pouquinho. Aí o histórico é sempre esse. Ele estava comendo tão bem, mas ele não pode ver a comida que ele sai correndo agora. Então agora é que deve ter a coisa estourado, o limite do gato principalmente, né? Os gatos, eles são muito resistentes. Quem cria gato sabe que eles dificilmente adoecem, que eles comem mesmo doentes, todo mundo sabe disso, quem cria gato. Você imagina um gato correr da comida. Ele passou 10 anos, ele teve vida após aqueles 10 anos que nós extraímos todos os dentes. Sim, a gente consegue extrair todos os dentes do gato. Inclusive, isso é até um tema para um programa inteiro sobre esse tipo de conduta. Quando a gente pergunta, ele vai ficar como sem os dentes? Vai ficar mais feliz. E vai engordar, vai melhorar a vida dele. Então é muita coisa que a gente, com check-up regular, com a ida regular ao médico, a gente consegue descobrir e ser muito mais economicamente viável e dar felicidade e tranquilidade para esse animal. A Jo, lá de Boca da Mata, que mandou mensagem pra gente, mandou outra mensagem assim: eu tenho uma sabiá, meus amigos, né? Que coisa linda. Tá vendo? Né? Que lindo, né? Tem pena deu, sabiá, diz, por favor, né? É isso aí. Parabéns aí pela sua coragem, porque não deve ser fácil, né? Um animal que é silvestre, né? E que requer muitos cuidados. As aves têm uns cuidados muito maiores que os pets mais domesticáveis, vamos dizer assim. Ou não convencional, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vai ter, esse próximo mês, fiquem ligados, uma especialista nessa parte, né, de animais silvestres, de animais não convencionais. E não envolve só pássaros, vai envolver todos os animaizinhos. Tem muita gente que cria todo tipo de espécie. E a gente acha lindo isso, porque é o amor pelos animais, pela natureza, pela vida no geral. O Marcão colocou a imagem ali de Boca da Mata, da entrada de Boca da Mata. Um lugar lindo mesmo. Lindo mesmo. Quem conhece sabe. Doutora, por que os check-ups veterinários são tão importantes quanto os seus próprios exames de saúde? É aquela comparação que a gente acabou de fazer com os humanos, né? Então, o que a gente faz? Algum exame, quando a gente sente uma pontadazinha, uma coisa diferente, um cansaço exagerado. Por que a gente faz, né? A gente demonstrou que está sentindo alguma coisa, a gente vai procurar um médico para, sei lá, vou fazer um exame de sangue, como o André falou, vamos fazer um hemograma simples com os animais. Isso não se foge à regra. Ele tem todos os órgãos que nós também possuímos, eles sentem todas as dores que nós sentimos, eles sentem incômodo, desconforto, cansaço excessivo. Às vezes um paciente com 6 anos, né? Esse paciente jovem, mas aí o tutor fala, ele só vive deitado, cansado, isso é normal, é porque ele está ficando velho. Quando não, quando isso é doença que já vem há bom tempo e a gente não conseguiu diagnosticar. Doutora, tem uma coisa também que a gente sempre falou aqui, mas vamos continuar falando, né? Por conta dessa temperatura. Você que tem seu pet, seu cão, né? Que você vai passear com ele pela manhã. Olha, evite isso depois das 8 da manhã. Depois das 8, evite. Porque as temperaturas não são mais as mesmas. As 8 horas de 10 anos atrás não são mais as 8 horas de hoje. Você quer fazer o teste? Pega a tua mão assim, coloca assim no chão, ó. Coloca assim. Tá? Você vai ver a temperatura. Os coxins do seu cão vão agradecer. Porque tem gente que acha... Eu já vi gente passeando com o cão meio-dia. Não faça isso. Houve um óbito esses dias, agora no verão, não agora no inverno, mas houve um óbito no Pitbull. Estava correndo com seu tutor em média de 11 meio-dia. E ele terminou vindo a óbito, né? Porque altas temperaturas, ele não observou e aí o coração não aguentou. Pois é, tá aí, né? Inclusive eu já vi gente correndo, gente mesmo, né? Fazendo exercício meio-dia. Não faça isso não. Consulte um médico, vá no cardiologista, veja os melhores horários. Dê um Google, vai, né? Vai lá. Dessa vez o Google pode te ajudar. Quais são os melhores horários para você praticar a corrida? Mas meio-dia não, meu amigo, pelo amor de Cristo, né?
você vai morrer. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade aqui. E com o seu cão, principalmente, depois das 8 horas, não vá. Você vai queimar os coxins do cão, né? Qual é a ideia? Vai lá, é o trabalho, todo mundo trabalha. Então vá mais cedo, meu filho, vai 5h30, 6 horas da manhã. Ou vá à noite, né? Ou vá à noite. No dia. Porque se você chegar ali, por exemplo, no bosque, que é um lugar maravilhoso para você andar com seu pet, aquele chão que tem ali de cimento, de piso intertravado, ele aquece muito. Se você chegar ali 6 da tarde, vai estar pegando fogo. Então vai lá umas 6h30, 6h30 não, vai umas 7 horas, 7h30 da manhã, 7h30 da noite, né? Você evita um bocado de coisa. Doutora, o que o pet deve, o check-up do seu pet, o que é que deve incluir? O que é que nós podemos esperar de um check-up? Então vamos descobrir agora. Por exemplo, o que a gente precisa primeiro observar? A idade desse paciente. A gente até 1 ano, até 12 meses de vida, ele é filhote, né? Entre 12 meses, 1 ano, até 6 anos e 9 meses, 11 meses, ele é um adulto, né? E a partir de 7 anos, ele já é um idoso. E especialmente os idosos acima de 12 anos, que já requer também outro cuidado. Então, o que vai diferenciar é justamente a idade. O que ele está apresentando no dia, né, dos exames, e o que é que a gente vai pedir e solicitar. Então, para isso, o médico veterinário, ele consegue receber esse paciente que subtende-se que ainda não está doente. A gente está falando assim, check-ups regulares, né? Subtende-se que ele ainda não está doente, não apresenta nenhum sintoma. Então, ele vem para a gente vai conseguir avaliar. Na avaliação clínica, a gente vai incluir tudo. Avaliação de boca, avaliação de ouvidos, de pele, né? Às vezes, a simples consulta física, olhando aquela consulta mesmo detalhada, a gente consegue observar coisas que, de repente, o seu tutor não estava vendo. Uma queda de pelo exagerada. Então, a depender desses sintomas, a gente consegue delimitar e mostrar ao tutor o melhor exame. Né? Mas isso inclui, no mínimo, um exame de sangue, que pode ser em forma de um hemograma simples, depende muito de cada função. Pode incluir um exame de ultrassonografia, né? E alguns exames, em casos específicos, de fezes e urina. Então, esses são o básico que a gente pede numa consulta de rotina. Né? Então vamos lembrar agora dos idosos. Os idosos, eles vão precisar de algumas coisas a mais, porque às vezes esse idoso já vem com um problema articular, que às vezes o tutor não reparou, não tinha observado, né? Uma deficiência na metabolização de certos alimentos, né? Casos como pacientes pré-diabéticos nessa fase de idoso, e problemas cardiorrespiratórios, além de problemas renais, que também é muito comum na fase adulta desse paciente que não teve nenhum exame diagnosticado nesse período. Então, um paciente que nunca mais tinha ido para uma consulta, e aí quando a gente chega na fase adulta, a gente tende a diagnosticar muitas doenças renais e cardiopatias também nesse paciente idoso. Então, o que é que vai depender? A idade dele e a urgência desse animalzinho quando chega para fazer um check-up regular. Doutora, então, enfim, o check-up ele pode prolongar e muito a vida do pet, né? Até porque vocês, médicos veterinários, sabem da vida dele de trás para frente. Vai ter um histórico, vai ter uma anamnese do seu cão, do seu gato ali, né? Vai ser orientado, porque vai passando o tempo, eles vão... É como nós. Quando a gente vai na fase 200, né? Depois dos 40... Depois das 40, você já não pode mais comer o que você quer, meu amigo, né? Vou estar aqui na quinta-feira com a minha nutricionista, Renata Queiroz. E eu falei aqui há, 45 dias atrás, né? A felicidade do pobre é o pão com manteiga, pô. E eu... Como é que tá o pão com manteiga? Não, né? Cara, não, acabou-se. Acabou-se. O que é readaptação alimentar? Não, e tem um detalhe super importante, doutora. O André Pepes, ele tem uma hipertrigliceridemia congênita. Eu não peguei, porque não pega. Né? O triglicerídeos normal de uma pessoa normal é até 150. O meu deu 1.400. Caramba. Isso significa que a viscosidade do meu sangue está igual a uma lata de leite moça. Estava. Né? E por quê? Porque eu vi o pão, eu chegava ali
na padaria ali do 15, fazer a propaganda aqui, né? Eu moro ali no caminho. 5 horas da tarde, doutor, o pãozinho quentinho. Chega, faltava queimar o saco ali, né? Ainda mais no tempo de chegar em casa, você pegava o saco do pão aqui, menino, o pão tava pegando fogo. E dava vontade de abrir e sair comendo pelo meio da rua mesmo. Mas eu esperava chegar em casa. Era 3 pãozinhos com manteiga. Olha. E pão, olha a massa que isso tem, né? Olha os carboidratos que isso tem. Resultado. Eu fui lá, a doutora Renata Queiroz. Não, André, vamos cortar esse pão 30 dias. Só que eu resolvi fazer o seguinte. Eu quero viver mais, né? Então, em 30 dias, doutora, meu triglicerídeos baixou para 147. Incrível, né? Incrível como a alimentação influencia. E alimentação, exercício físico, onde a Pepe está na academia, né? Então, doutora, eu trago isso aqui para os animais também. Eles não vão fazer academia, mas tem muita coisa que você pode fazer. Você passear com seu cão 2 vezes por dia, 5 minutinhos, na sombra, viu, gente? No sol bacana. Não deixe de levar no sol, não, mas naquele sol ali. Então, doutora, como é que o check-up ele pode, inclusive, prolongar ainda mais a vida dos pets? Aí entenda-se os cães e os gatos, que são os mais frequentes. É verdade. A longevidade está diretamente proporcional, ligada à prevenção, né? Quanto mais a gente previne doenças, quanto mais a gente busca por alternativas, seja em forma de vacina, seja em forma de vermífugos, seja com exames periódicos, quanto mais a gente busca isso, mais saúde esse paciente vai ter. Mais dificuldade, ele vai adoecer com mais dificuldade, e menos gastos no nosso bolso também, né? Então, essa harmonização, essa convivência harmoniosa entre nós, os seres humanos e os animais, ela só traz benefícios, né? Como o hábito, por exemplo, de exercícios físicos. Isso também cria um hábito no nós, humanos. Por exemplo, quem sai com seu animalzinho, eu vi vários relatos de tutores que mudaram sua vida. Porque depois, a gente falando do Setembro Amarelo semana passada, falou muito sobre isso. Que depois desse pet, eles, às 4, 5 horas da manhã, ele está ali chamando ativamente para fazer o passeio dele. E, obrigatoriamente, nós levantamos mais cedo e conseguimos fazer esse passeio junto com ele. Então, que qualidade de vida? Esse compromisso que você tem, isso é uma qualidade de vida, isso é muito benéfico para a sua vida e para a vida do seu pet. Então, falando nesses momentos de prevenção, tudo isso se encaixa e se engloba muito bem, né? A gente precisa alinhar esses benefícios para juntos eles serem somados e, no final, tranquilidade para todos. Perfeito. Lembrando que eu falei com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas. Ela é médica veterinária e você tem 2 unidades da Bicho de Patas em Arapiraca. Uma no Ouro Preto, que é a unidade 1, né, que está aberta até às 8 da noite? Exatamente, até às 8. Até às 20 horas, abre às 8, fecha às 20. Às 20. Tá? E você tem a unidade 24 horas que fica lá na Baixa Grande, tá? Essa unidade 24 horas fez 3 anos de aniversário. Como passa rápido? Passa rápido. Né? No ano que vem vai ter forró de novo. Vai ser. Vai ter concurso de novo. Já estamos imaginando São João de 2025 aqui. Olha aí, tá aí as imagens da unidade 24 horas, tá? Se você quiser ligar para lá é 98865-0800, telefone e WhatsApp 98865-0800, e na unidade 1, Ouro Preto, é 99663-1166. Amanhã, gente, tem o Spa Day Cat, é o dia do gato, é o dia do banho do gato, tá? Você tem o seu gato, tem a sua gatinha, então leva lá, tem um ambiente perfeito para eles tomarem banho lá. Tem um banho bem relaxante, com feromônios que vão estimular ali, eles vão ficar bem calminhos. Tem música e tudo isso em um ambiente separado dos cães, para não estressar nenhum e nem outro, né, doutora? E tem rações, comedouros, vacinas, remédios, consultas. Então, você não pode perder a oportunidade de levar o seu pet e dar para ele uma qualidade de vida incrível que ele vai ter com a Bicho de Patas. Entenda-se Bolota Peps, que é um paciente muito bacana, que é muito bem tratado, muito bem cuidado. Aquele rapazinho, toda sexta-feira volta cheiroso, de gravatinha, voltou de gravatinha do Bob Esponja na sexta-feira passada, coisa linda, né? E tá lá cheio de saúde. É verdade, um banho, falando no específico do banho, o banho também é um preventivo, né? No banho a gente consegue visualizar muita coisa, além dele estar sempre limpo, tem as características de cada raça, de cada espécie, nem todo cão pode tomar banho toda semana, mas a maioria uma vez por semana, sim. Então o banho também é um motivo de prevenção, né? E eu sou muito grata por esse momento, por estar aqui falando sobre prevenção sempre. Beleza. Quero agradecer mais uma vez a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas.
E, gente, amanhã a gente ainda não tem, você segue aí as nossas redes sociais, Saúde em Foco com André Pepes no Instagram, se inscreva no nosso Instagram, nós temos o nosso canal também que fica lá, nós temos também o nosso podcast lá no Spotify, sem os intervalos comerciais, e você acompanha a gente também no TikTok. Estamos em todas as plataformas digitais, tá legal? Quero agradecer a você, a sua audiência, a sua paciência, ficou muito bacana aqui, lindo esse estúdio novo aqui, parabéns aqui a NN, parabéns à direção, parabéns Cássio Pantera e a família do Dr. Edmilson Barbosa, né? Por proporcionar essa qualidade que a gente leva de imagem e de som, onde quer que você esteja. Nós estamos em todas as plataformas digitais. Se você quiser assistir a gente, você entra aí no NN Play, aciona o sininho, dá o joinha. Você querendo ouvir, é só colocar 91.5 no seu dial aí no seu carro, que você vai para onde você quiser, no estado de Alagoas, Sergipe, Bahia, que você vai ouvir a gente sim. Por quê? Porque nós somos a mais potente do estado. Tá legal? Muito boa tarde para você. Segue a nave com Sérgio Paulo tocando 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois tem as velhinhas mais saradas da programação, aquelas das décadas de 70, 80 e 90. E aí, esse cara arrebenta aí a tarde inteira. Depois tem Gilberto Júnior com Sertanejo Bom Demais. E logo mais às 19 horas tem o Futebol Show com todo o scratch da NN, trazendo todas as informações do futebol daqui e também de outros estados. Tá legal? Uma boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.